Glória a Deus. Amém? A graça e a paz, igreja, amém? Sente-se, por favor, fique à vontade. Uma alegria estar com os irmãos, podendo congregar juntos neste domingo. Muito feliz de estar aqui com vocês. Feliz em ver o Mateus ali, a Dagmara, todos os demais irmãos. O bom do Mateus é o seguinte, que o dízimo do porco ele dá em torresmo. Não é? Você pega assim um 10% do porco, dá tudo em torresmo. Rapaz, você já comeu o torresminho que ele produz? Irmãos, ó, quem quiser comer um torresminho bom, de qualidade, fale com aquele menino ali, ó. Ele é o torresmo, salame. Não sei nem se eu estou cometendo um pecado, fazer propaganda aqui não é? Mas é produto abençoado, produto já vem consagrado, né? Só judeu não come o produto do Mateus. Também como o pastor Leandro já anunciou, minha esposa Francine está aqui comigo. Fica de pé, amor, para todo mundo te ver. Olha, que benção. Essa é a prova. Essa é a prova de você que é jovem, solteiro e feio, que Deus pode dar uma mulher bonita. Há esperança para você. Se você conhece tem algum solteiro feio aqui? Não vai ter coragem de falar que tem, né? Tem algum solteiro bonito? Cadê? Levanta a mão se tiver algum solteiro bonito. Tudo casado. Agora não, agora a armadilha já desarmou. Eu ia dar uma benção na sua vida, liberar para você essa benção. Perdeu, irmão. E também tá o Rony e a Raque ali, Ronivaldo e Raquel, que são lá de Cascavel. Meus amigos de muitos anos, nossos padrinhos de casamento, vieram passar o feriadinho de carnaval com a gente ali em Chapecó. E eles vieram de Cascavel, chegaram aqui em Maravilha. Então a gente está se encontrando aqui em Maravilha. E daí depois do culto nós vamos lá para nossa casa. Eles vão ficar conosco lá o tempo que eles quiserem, porque é uma alegria revê-los. Somos amigos há muitos anos. Muitos anos. Eu conheço a Raquel antes da Raquel casar com o Ronivaldo. A gente orou tanto pra menina, para Deus abrir os olhos dela, mas não deu, ela casou com ele, teve jeito. E nós temos uma banda de rock, não parece, né? Mas é da década de 90, lá na cidade de Cascavel. E a gente voltou a tocar ano passado. Tá todo mundo velho, todo filho já. Tá muito legal. E eu tô indo direto para Cascavel para ensaiar. Então é muito legal estar com eles. Irmãos, eu vou trazer uma palavra que é uma palavra de batalha espiritual. Mas antes eu queria só mostrar 3 livros que eu trouxe, tá bom? Eu tenho alguns livros escritos, são 10 livros, mas eu trouxe 3 que são importantes para vocês, caso vocês queiram adquiri-los. Ali atrás vai ter os livros para apresentar a vocês. O primeiro é esse aqui, que é o mais conhecido do nosso ministério. Se chama Bruxaria, Desvendar de Segredos Ocultos. Esse livro aqui, ele foi lançado em 2003, tá? Então já são mais de 20 anos. Tem mais de 130 mil cópias vendidas ao longo desses 20 anos. E é um livro que conta a história da minha família. Eu fui o primeiro cristão de uma casa, de uma família de pessoas distantes de Deus. E como que o Senhor agiu, não só na minha conversão, mas na conversão da minha família. Uma história muito legal. O Rony, inclusive, esse irmão que está ali, ele está nesse livro, porque ele faz parte da minha conversão. Vocês vão ver, quando vocês lerem no livro, o meu amigo Rony, ou o Ronivaldo, vocês já vão lembrar que aquele ali, ele tá nesse livro aqui, porque ele fez parte dessa história. E o livro é todo real, a gente não mudou nomes, os locais, os nomes todos são reais. Então vai estar ali atrás, é um livro muito legal para você que quer saber sobre batalha espiritual. Eu tenho um livro sobre conflito de casais, irai-vos e não pequeis, tá? Esse livro é muito legal, é uma técnica que nós desenvolvemos enquanto pastores, eu e Francine, para conflitos de relacionamento, seja namoro, noivado, casamento. É um livro super fácil de ler e ele fala sobre como você pode moderar os conflitos relacionais quando eles ocorrem. Não é sobre como não brigar, é sobre como discutir da forma certa sem que isso gere algum dano, tá bom? Um livro muito legal para relacionamento. E este ano agora passado, a gente ainda está trabalhando esse livro, nós lançamos este aqui, chamado Médicos. O Médicos, ele é um livro que fala, é um romance policial, todo baseado em fatos reais. Ele fala sobre rapto, sequestro de pessoas e venda de órgãos no mercado negro. Hoje, por dia, no Brasil, 63 pessoas desaparecem. Crianças. 230 pessoas por dia desaparecem no Brasil. 65, 66 são crianças. Então, é muita gente, por dia. Tem classe infantil na igreja? Tem, a gente chama de cultinho, não sei como vocês chamam aqui. Quantas crianças vocês reúnem mais ou menos?
25-30, ou seja, o dobro da classe infantil da igreja local, por dia no Brasil todo, é sequestrado para venda de órgãos, para escravidão. Não sei se vocês sabem, mas tem muita escravidão sexual com crianças. Então é um dado muito sério. O terceiro maior mercado negro do mundo é rapto de pessoas e venda de órgãos. Esse livro aqui fala sobre isso, se chama Médicos, porque a história acontece numa faculdade nos Estados Unidos, faculdade de medicina. É muito bom você ler. Todos eles estarão ali atrás. Depois passa ali, eu vou estar ali também. A gente conhece isso aqui. O senhor não tem, né? Então agora o senhor tem. Amém? Abra sua Bíblia aí em Lucas capítulo 11, verso 21. Lucas capítulo 11, verso 21. Obrigado, irmão do som. Se o irmão do som quiser tirar o fundo musical, eu agradeço. Livro de Lucas, capítulo 11, verso 21. Todos trouxeram Bíblia? Vai aparecer aqui também, quem não trouxe. A palavra de Deus diz assim: quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, todos os seus bens ficam em segurança. Mas, se aparece alguém mais valente do que ele, e vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Eu vou ler de novo. Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, todos os seus bens ficam em segurança. Mas se aparece alguém mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Eu vou falar sobre isso nessa noite. Feche seus olhos. Deus, obrigado porque nós estamos na tua casa. Obrigado, Senhor, porque o domingo, o dia do Senhor, tão importante para nós, cultuarmos ao Senhor. Obrigado por cada um de nós que saímos de nossas casas e viemos até a casa do Senhor para ouvir a sua palavra. Abre nosso coração, Senhor, nossa mente, para poder absorver todo o ensino e que nós possamos ter os olhos abertos para a realidade espiritual que nos rodeia, para tudo aquilo que tem lutado contra a igreja, que tem tentado roubar de nós aquilo que são promessas de Deus. Nós possamos hoje ter sabedoria e conhecimento para reaver tudo que foi perdido e sermos vitoriosos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Queridos, quando nós lemos esse primeiro verso, no verso 21, que existe um valente, nós estamos vendo um discurso de Jesus sobre demônios. Alguém falou na época que Jesus expulsava demônios pela força do maioral dos demônios. Inclusive ele vai e diz, como que alguém pode expulsar Beelzebu pelo poder de Beelzebu? É assim que começa essa narrativa que está descrita em Lucas. Mas quando Jesus, o próprio Cristo, vai se referir ao demônio, ele chama o demônio de valente. E não é porque o demônio tem o sentido de valentia que nós temos. Porque valentia no sentido humano funciona assim. Eu posso ser extremamente valente e não ter medo de escuro, mas eu posso ser muito covarde em relação a medo de cachorro. Então a valentia e a coragem, ou a covardia, elas são atributos humanos gerados pela nossa percepção. Tem gente que tem medo de coisas que outros não têm, e vice-versa. O demônio não tem medo de alguma coisa por percepção humana, porque ele não tem sensores humanos. O demônio não tem medo de altura, o demônio não tem medo de escuro. Então de que valentia Jesus está falando, se referindo, quando ele está citando um demônio? É no sentido do soldado da época, soldado de guerra. O soldado valente naquela época, nós estamos falando do primeiro século, ali do início da era cristã, ele tinha que ser valente no sentido de ir para a guerra a preço da sua própria vida. Ele lutaria em defesa do seu povo, se fosse da sua cidade fortificada ou do seu próprio país, ele lutaria a preço da sua própria vida. Ele poderia morrer na batalha. Isso era considerado valentia. A valentia nessa linguagem simboliza ou significa que o demônio, ele não abre mão daquilo que ele quer conquistar. Ele vai até o fim. Ele vai até as extremas consequências. Nós, por muito tempo, irmãos, escute o que eu vou dizer. Nós, como igreja, erramos. Quando nós estamos falando de tanta coisa, esquecendo de avisar o povo de Deus que o inferno é real. Que pessoas vão para o inferno. Que pessoas que talvez congregam conosco, dentro das igrejas, vão continuar em pecado, mesmo vindo toda semana à igreja. E quando morrerem vão ser condenados ao inferno. Porque o diabo é tão valente
que ele não vai abrir mão daquela pessoa. Ele vai fazer aquela pessoa pensar que está salva, porém está condenada pelos pecados que cometem. E o texto diz: quando o valente bem armado, e nós temos um outro problema, o valente está armado. Você sabe que uma pessoa bem armada, junto com essa questão de estar bem armado, normalmente ele também é bem treinado. Dificilmente alguém que tem muitas armas e boas armas não tem um treinamento específico para usá-las. O diabo ele tem armas que são armas muito funcionais. Aqui diz que ele está bem armado porque ele possui uma escala de armas que a gente não dá muita atenção e eu quero explicar para vocês. Ele começa com ataques e tentações. Todo mundo sofre ataque espiritual. Todo mundo sofre tentação. O próprio Cristo sofreu tentação. Vocês lembram no deserto? Depois de 40 dias em jejum, o diabo apareceu a Jesus e ofereceu o que a ele? Pô, transforma essa pedra em pão. Por que ele falou para transformar a pedra em pão? Se a maior busca dos alquimistas de toda a história foi transformar chumbo em ouro. O diabo podia falar para Jesus naquela hora: transforma a pedra em ouro. Ouro é muito mais valioso do que pão. É porque esse primeiro ataque é chamado de tentação circunstancial. É quando o diabo te pega no contrapé. Ele sabe a área que você está fragilizado. O diabo dificilmente aparece para seduzir alguém num relacionamento que está bem estabelecido, estabilizado, fortalecido, com amor e confiança. Ele vai aparecer para destruir um casamento quando os dois estão mal, quando os dois estão entristecidos, quando eles estão fragilizados. O diabo nunca vai oferecer um pensamento na sua mente para você desviar dinheiro da sua empresa. Tem o final do dia, fechamento de caixa, tem aquela quebra do caixa, sobrou um pouquinho de dinheiro, pertence à empresa, tem que relatar, mas ninguém vai saber se você não relatar. O diabo nunca vai colocar na tua cabeça um pensamento para você desviar esse dinheiro, para você roubar esse dinheiro. A não ser que você esteja sem dinheiro e o seu filho esteja doente. E o diabo vem e coloca na sua cabeça assim: não tem problema, Deus sabe que o seu filho está doente. O nome disso é tentação circunstancial. Muitos caem na tentação circunstancial. A tentação circunstancial é aquela arma espiritual que faz você pecar e ainda faz você justificar o seu pecado. Não, sabe por que eu fiz isso? É porque eu estava passando um problema no meu casamento. Sabe por que eu peguei esse dinheiro? É porque eu estava sem nenhum recurso e meu filho estava doente e precisava urgentemente de um medicamento. Não importa. Erro é erro, pecado é pecado, crime é crime. Traição é traição, mentira é mentira. Mas o diabo começa a agir dessa forma. Segunda arma que ele faz, depois que ele consegue entrar nessa barreira do ataque da tentação, é te fazer virar um pecador. E dentro desse campo de pecador, te fazer virar um pecador legalista. Ou seja, aquele que peca contumazmente, ou seja, peca e peca de novo, ao ponto de virar iníquo, porque iniquidade é quando você peca achando que isso não é mais pecado. Você peca porque todo mundo peca, você faz porque todo mundo faz, você age porque todo mundo age, você tem atitudes porque todo mundo as tem, e com isso abre o direito legal do diabo entrar na sua vida. Irmãos, essa é a parte mais ruim da humanidade, mas principalmente da igreja. Nós temos o conhecimento sobre isso e nós não aplicamos esse conhecimento. Entendam vocês que vocês estão na casa de vocês. Consegue imaginar talvez a sala da casa de vocês? Tem uma porta na sala da casa de vocês e vamos supor que essa porta tem uma janelinha de vidro ou a própria porta seja de vidro. E aí tem alguém do lado de fora e a porta está trancada. E a porta tranca, a chave está por lado de dentro. E alguém vem e bate do lado de fora e fala para você abrir. E você percebendo a pessoa do lado de fora, você sabe que essa pessoa vai fazer um mal muito grande se ela entrar na sua casa. A primeira reação que você tem é: não vou deixar entrar. E aí você vai dizer: não, está fechado, você não vai entrar. E aí o inimigo que está do lado de fora, ele começa a tentar te convencer a entrar. Ele sempre vai usar 3 argumentos. O primeiro argumento, ele vai tentar te convencer por pena. Talvez ele diga assim: olha, está muito frio aqui fora e você está quente aí dentro. Me deixa entrar porque eu estou congelando. Mas você sabe que é o inimigo, você não abre a porta. Aí quando ele vê que essa primeira tentativa de argumentação não deu certo, ele vai para a segunda tentativa de argumentação. Ele diz assim, ele tenta agora fazer você cair na troca do argumento dele. Ele diz: olha, você não é crente? Como que um crente deixa alguém aqui fora passando frio?
E você já deve estar pensando quantas vezes alguém agiu assim contigo. Alguém usado pelo inimigo. Tentou te convencer por pena, depois por argumentação. E aí você não abre. Você continua firme. Aí vem a terceira, que é te ameaçar. Ah, você não vai abrir? Então quando eu te encontrar lá fora, ou eu sei aonde seus filhos estudam, ou eu sei os horários que você sai de casa, eu vou estar te esperando aqui fora e você vai ver. O diabo sempre age assim. Só que tem um detalhe. Se você não cair no argumento dele, e você não abrir a porta, ele não entra na sua casa. É a mesma coisa na sua vida. É a mesma coisa na sua vida cristã. É a mesma coisa nos seus negócios, no seu relacionamento, na sua honestidade, na sua santidade. O diabo vai tentar fazer você ser um pecador para ter legalidade. E se ele tiver legalidade, ele vai entrar. Mas se você mantiver a santidade, a postura, e custe o que custar, você disser não, o inimigo não vai entrar. Então quando o inimigo entra na vida de alguém, é porque esse alguém deixou. O diabo não tem poder, pastor Leandro, de arrombar portas. Só entra na casa, na vida de quem deixou. Tem um filme muito legal, que eu assisti há alguns anos, que eu acho que é Corajosos ou Valentes o nome. Corajosos. Quem assistiu o filme Corajosos? Filme cristão. É um filme sobre... Nossa, eu estou confundindo os filmes. Agora não sei se esse filme é do bombeiro, ou se esse filme é do cara... É que tem tanto filme bom, né, cristão? É um filme que tem uma cena do rapaz que está passando necessidade financeira. É um hispano. Talvez seja Javier o nome dele, eu não lembro. Era Javier, né? E aí, ele precisa de um emprego melhor, ou de uma promoção no emprego. Quem lembra dessa cena? E aí ele chega para o encarregado de sessão, chega para ele e fala assim, olha, vou te deixar de gerente do estoque. Você vai ganhar, sei lá, o dobro. Mas a gente vai fazer um teste contigo. E ele ficou todo feliz porque ele estava orando por isso. Só que quando ele vai para assumir o cargo novo, esse encarregado chega para ele e diz assim, olha, vai entrar todo dia aqui 50 caixas de tal produto. Você só vai relatar 40. Porque 10 caixas a gente faz um racha entre nós aqui e o lucro fica para a gente. Aí ele... Vou usar um termo aqui do sul. Aí caiu os buteados do bolso. Aí ele pensou, nossa, eu queria tanto, eu preciso tanto. Os filhos doentes precisavam de recursos. Mas ele falou, não posso defraudar o meu patrão, eu não posso roubar, eu sou cristão. Aí o cara falou, pensa bem. Sabe quanto vai dar isso por mês? Aí já fez a continha, ó. Você vai ganhar o teu salário, que já é mais alto do que o outro cargo, e ainda vai ganhar a mais tanto. Pensa bem. Ele, tá, eu vou pensar amanhã eu te dou a resposta. Aí chegou no dia seguinte, estava o dono da empresa, o encarregado, e ele chega naquela cena, e ele diz assim, eu pensei e eu não vou aceitar o cargo. Por quê? Aí ele podia dedurar para o dono, o encarregado dele não dedurou. Ele falou, não, eu não vou aceitar, muito obrigado. Aí o encarregado olha para o dono da empresa, dá um sorrisinho e fala, eu te falei que ele era o cara certo? Era um teste de honestidade. Você já pensou se ele falasse, nossa, que bom, vamos rachar? Ele tinha sido demitido. O diabo só entra, meu irmão, escute o que eu vou te falar. O diabo só entra aonde você deixa. Quantos entenderam isso? Não venha dizer depois que a tua vida está um caos porque o diabo invadiu a sua vida. Se a tua vida está um caos foi porque em algum momento você permitiu. As coisas ruins que acontecem hoje, aquelas que não são relacionadas ao acaso ou à existência humana ou até à punição de Deus, Deus ele usa também da vara da punição sobre a igreja. Mas as coisas ruins que o inimigo tem causado, todas elas, infalivelmente, foram legalidades que nós demos a ele através do pecado. Aí vem a terceira arma, que é a opressão maligna. A opressão é quando a pessoa não está possuída por um demônio, mas ela está manipulada por um demônio. Tenta imaginar uma marionete. Sabe o que é uma marionete? Aqueles bonecos que têm fios presos na cabeça, nos braços, nas pernas. E aí o artista fica movimentando aqui assim, com as duas mãos. E o bonequinho lá embaixo fica se movimentando. Já viram isso? Consegue imaginar? Uma pessoa oprimida por um demônio é como se fosse uma marionete desse demônio. Essa pessoa não está possuída, mas essa pessoa está sendo direcionada. O inimigo entra na mente dele, começa a dar ideia. Começa a fazer sentido para ele algumas coisas que não faziam sentido antes. Começa a guiar a pessoa, direcionar a pessoa para coisas que ele não fazia antes. Eu vou dar um exemplo de um caso, de um rapaz, que ele foi trabalhar numa empresa, e essa empresa tinha uma festa
E nessa festa tinha um jantar, e esse jantar tinha bebida. Esse rapaz crente da igreja a vida toda, nascido em lar cristão. E daí chegou lá na festa, o rapaz pegou e ofereceu uma caipirinha para ele. E ele disse, não, eu não bebo, obrigado, não bebo. Sem problema nenhum. Qual o problema de você falar que não bebe? Aí ele falou, mas você não bebe por quê? Aí quando falou você não bebe por quê? Essa é a hora que você diz assim, porque eu sou cristão. Mas daí ele ficou naquele, sabe, tipo, vão pegar no meu pé? Aí ele disse, não bebo porque eu não gosto. Você entendeu? Já deu uma mascarada da sua convicção de fé, para tentar não sofrer uma chacota, um bullying. Qual é, meu irmão? Tu é crente, sai falando que você é crente para todo mundo. Não fala que você vai à igreja, fala que você é crente, mas eu sou crente. E vocês são da quadrangular, vocês ainda têm que falar, eu sou crente da quadrangular ainda, né? Porque não é? Tem que falar de onde é. É por Deus e por Gideão, não é assim? A gente fala a bandeira de onde nós somos. E aí o rapaz falou, não, eu não gosto. Aí o amigo dele que ofereceu falou, não, eu sei por que você não quer. É porque você vai na igreja, né? Daí ele falou, também, sabe como é que é aquele negócio? Aí o amigo, já usado por Satanás, disse para ele, mas a Bíblia não fala que todas as coisas lhe são lícitas? Aí ele falou, mas nem todas me convêm. Aí o amigo falou, mas se não pudesse beber, por que Jesus transformou água em vinho? Tinha que transformar água em refrigerante. Aí o crente já amoleceu, falou, pois é. E ficou naquela. Aí pegou o copo, ficou com o copo, para dar um social, e não bebeu. Aí ficou naquela. No meio da festa, deu um golinho e bebeu. Foi para casa todo se sentindo culpado. Mas aquilo não saiu mais do coração dele. Não saiu da mente dele. No outro ano, na outra festa, ele chegou antes do horário. Ele queria que alguém oferecesse bebida. O primeiro que ofereceu, ele já pegou. Demorou 1 ano. Pastor, mas demorou 1 ano. Satanás demorou 1 ano. Satanás é milenar. Quem tem crise de ansiedade antecipatória, quem tem pressa é você. Satanás demora 30 anos, se ele puder te levar para o inferno, ele fica 30 anos em silêncio, escondido, no lugar mais oculto da tua alma. Se ele conseguir ficar escondido para te levar para o inferno, ele fica. O ansioso é você. Satanás não tem ansiedade. No ano seguinte, ele foi na festa, bebeu. No dia seguinte, a festa, ele passou num mercadinho, esses mercadinhos 24 horas, e comprou uma garrafa de bebida e levou para casa. Moral da história, hoje ele é um desviado alcoólatra. E tudo começou por um dia que ele não soube se posicionar e dizer não. Ele virou uma marionete. O diabo começou a oprimi-lo de tal forma que foi direcionando ele. Aquilo que antes não fazia sentido, agora passou a fazer sentido. Aquilo que antes não tinha valor para ele, agora passou a ter valor. E aquilo que tinha valor, deixou de ter valor. Quantos estão entendendo? Terceira artimanha do diabo. E a quarta arma, valente, armado, é a possessão demoníaca. É quando o demônio toma conta da pessoa. Ele possui a pessoa. Ele domina completamente todo o sistema neural da pessoa. Ele faz a pessoa pensar pelo que ele quer. Ele olha pelos olhos da pessoa. Ele fala pela boca da pessoa. Ele ouve pelos ouvidos da pessoa. O demônio, ele muda a vida da pessoa quando ele possui uma pessoa. Eu não sei se vocês têm essa... Provavelmente vocês viajam e ficam na casa de parentes. Vocês já ficaram na casa de alguém hospedados? Já ficaram? É bom ou ruim? Não precisa falar, porque às vezes teu parente está aqui, né? E aí? Tem umas casas que é boa, mas tem umas casas que é ruim. Não é? Mas uma coisa que você vai ter que concordar comigo. Independente se o parente e a casa do parente é boa ou ruim, você não muda os móveis de lugar. Todos concordam comigo? Por que você não muda o móvel de lugar? Porque não é tua casa, é falta de educação. Eu tenho toque com algumas coisas. Sabe? Eu fui na casa de um amigo meu, tinha uma parede no corredor com 6, 7 quadros. Quando eu botei, tinha 7 quadros. Quando eu botei o olho, já tinha um número ímpar, já me deu um calor aqui no peito. Parecia que estava faltando alguma coisa assim. E os quadros, ele não liga, está tudo bem para ele. Mas os quadros estavam assim, ó. Nossa, começou a me dar um suador, começou a me dar um nervoso. E a Francine me conhece, ela falou, não. Se a mulher de vocês não tem habilidade de ler os pensamentos de vocês, compre aquele livro ali, Irai-vos e não pequeis. A Francine, não. Eu falei para ela, é mais forte do que eu. Ela falou que se controla. Eu não consigo. Ela, por favor, não sei que hora do jantar, que eu falei assim, posso ir ao banheiro? E aí o dono da casa falou, por favor.
É ali no corredor. E o corredor era onde? Tinha os quadros. Eu fui no banheiro em oração. Quando eu voltei, eu não consegui. Eu voltei fazendo assim, ó. Eu arrumei todos os quadros e tirei um e coloquei no chão. Ficou 6 na parede. Foi de extrema má educação. Eu confesso meu pecado para vocês. Mas eu não ia mudar os móveis de lugar. Por que você não muda os móveis de lugar? Por que você não chega na casa do teu parente e fala, viu? Esse sofá não tá legal aqui, vamos colocar ele aqui? Essa geladeira aqui na cozinha, essa geladeira tinha que ficar ali. Ninguém faz isso. A não ser que você não tenha muita noção. Pode ser que você seja aquele tipo de parente que não tem noção. Mas ninguém faz isso. Por quê? Porque não é tua casa. Mas o diabo, quando entra na vida de uma pessoa e a possui, ele não chama mais a pessoa de pessoa. Ele não chama mais a pessoa de alvo. Ele passa a chamar a pessoa de casa. O texto bíblico diz isso. Olha, vamos ler de novo. O texto, vamos ler aqui, ó. Lucas 11, 24. Lucas 11, 24. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando repouso. E não achando, diz, ele saiu de quem? De uma pessoa, concordam? O texto está escrito isso. Quando sai de uma pessoa. Está ali na tela, ó, sai de um homem. Quando o espírito, vamos aqui, pode ser desse texto. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso. E não achando, diz, voltarei para a minha... Ele não chama mais de homem, ele não chama mais de pessoa. Ele chama de casa. Porque agora ele acha que aquela pessoa é a casa dele. E se ele acha que aquela pessoa é a casa dele, ele muda os móveis de lugar. Então o cara que era fiel passa a ser infiel. A moça que que ela tinha um comportamento sexual ilibado, ela se perverte. A pessoa que era abstêmia a qualquer tipo de bebida ou de drogas, se torna um viciado. A pessoa que era calma, moderada, controlada, fica descontrolada e violento. O inimigo chama a pessoa de casa e começa a mudar os móveis de lugar. Ele redecora aquela casa. É igual você. Comprou uma casa. Meu amigo Rony e a Raque estamos tão felizes, compraram uma casa. Glorificado seja o nome do Senhor. E agora, primeira coisa que eu perguntei, já estão na casa nova? Não, ainda estamos na casa velha, porque nós estamos redecorando. Nós estamos mudando coisas. A casa é deles, eles vão mudar coisas que o antigo dono achava bonito, e eles acham feio. Eles vão redecorar. Porque eles têm direito. O diabo não pode ter direito sobre a sua vida em nome de Jesus. Satanás não pode mudar as coisas que Deus colocou em você em nome de Jesus. Deus te fez de um jeito que o diabo não pode mudar em nome de Jesus. Não permita. Olhe para alguém que você se importa, que está perto de você, alguém que você ama e diga, não permita que o inimigo mude os móveis de lugar dentro de você. Quantos estão entendendo? Amém? O texto sagrado então diz, quando o valente bem armado guarda a sua própria casa. Nós sabemos quem é o valente, sabemos que ele tem armas e sabemos qual é a sua própria casa. Ele chama o homem de própria casa. Todos os seus bens ficam em segurança. O que são os bens que o texto diz, que o próprio Cristo está dizendo? Tudo que a pessoa tinha passa a pertencer ao demônio. Os filhos da pessoa passam a pertencer ao demônio. Os bens da pessoa passam a pertencer ao demônio. A conta bancária da pessoa passa a pertencer ao demônio. Tudo que a pessoa tinha passa a pertencer ao demônio. Ele domina a pessoa, torna a pessoa sua casa, e tudo que a pessoa tinha passa a pertencer ao demônio. Por quê? Porque ele é um invasor e ele é ladrão. A palavra de Deus diz que o diabo veio, se não para outra coisa, que não seja roubar, matar e destruir. Então aqui, irmãos, nós vimos um panorama da realidade espiritual explicada em apenas um versículo do livro de Lucas. Quantos estão comigo entendendo isso? Tá? Faz sentido para você? É grave, é sério. Mas o texto tem um versículo seguinte, o versículo 22, que nós lemos no começo. Lucas 11, 22. Mas, se aparece alguém mais valente do que ele, vence-o
tira-lhe a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Agora nós encontramos um outro mais valente do que o diabo. Quem que é o outro mais valente do que Satanás? Nada. É você, meu irmão. Você acha que existe luta entre Jesus e o diabo? Não tem como. Você parou para imaginar? Um ringue. Já viram luta? UFC? Vale tudo? Um ringue. Jesus de um lado é o Anderson Silva, o lutador. Negão, forte a beça. Ou aquele diácono ali, ó. Você bota um brutamontes desse na porta, não entra um endemoniado dessa igreja. O demônio chega na porta, olha um cara desse e fala assim: não, aqui não, eu vou ali na... Vou cuidar. Eu vou em outra, eu vou descer a serra aqui. Imagina, de um lado do ringue, Jesus, lutador do UFC, faixa preta em todas as artes marciais, musculoso, natural, viu, irmão? Jesus é natural. Não é fake nerd, não, tá? Esse cheiro de suco aqui do lado de cá, só poucos entenderam aqui. E do outro lado, Satanás, uma barata, o Plâncton do Bob Esponja, lembra do Plâncton? Que quer dominar o mundo, coitado. Tem luta entre Deus e o diabo, irmão, isso é uma utopia. O poder de Deus é infinitamente superior ao poder de Satanás. Coitado de Satanás. Satanás já está derrotado. A palavra de Deus diz isso. Ezequiel capítulo 28 diz que ele não subsistirá. Foi derrubado sobre terra, caiu um fogo no meio dele, o consumiu as cinzas, foi humilhado sobre os olhos daqueles que o contemplavam e jamais subsistirá. Satanás já está vencido. Então a luta é contra quem? A luta é contra você. É a igreja que luta contra o diabo. Jesus disse em Mateus capítulo 10, quando ele chama os apóstolos, ele fala: eu vos dou poder e autoridade para curar toda sorte de doenças e enfermidades e para expulsar todo tipo de espíritos malignos. A autoridade do Cristo ressurrecto está sobre a igreja. Nós temos autoridade para lutar contra toda a força do inferno. Não importa o tamanho do demônio, não importa de onde ele veio, nós temos o poder em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Então o texto diz assim: mas se aparece alguém mais valente do que ele. Minha pergunta: quem que é o mais valente do que ele? Aponta para alguém e diga: esse aqui, ó. Diga. Aponta para si e diga: sou eu. Diga: eu sou o mais valente. A palavra de Deus diz em 1 João capítulo 4, verso 4: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Jesus está em vós, você é o mais valente. Ah, pastor, mas eu tenho medo, meu irmão. Medo é construção. Só existem dois tipos de medos naturais. Um bebezinho, esse bebezinho aqui, ó. Eu sou ruim nessa... É menino ou menina? Menino, qual que é o nome dele? Davi. O Davizinho tem quantos? Não tem um ano, né? 5 meses. O Davizinho só tem medo de duas coisas. Ele nasceu com isso, do chip dele, só tem medo: altura e ruídos altos. Crianças nascem com dois tipos de medos. Medos natos: cair de uma altura e som alto. Só esses medos. E os demais? Ele vai aprendendo ao longo da vida. Medo de cachorro, ele aprendeu ao longo da vida. Estava vendo uma criancinha de 6 anos de idade que mora na Austrália, pegando cobra com a mão, na Austrália tem um monte de bicho, pegando cobra com a mão assim e jogando. Pegando aranha caranguejeira, jogando. Pega uma criança brasileira, leva na Austrália. Tem medo, porque para nós não é natural. Para eles é natural, não tem medo. Ah, eu tenho medo de cachorro. Você aprendeu a ter medo de cachorro. Alguém colocou medo em você quando você era criança? Eu tenho medo de demônio. Você aprendeu a ter medo de demônio. Ou alguém falou da tua fé, ou você assistiu muito filme de terror que o demônio tinha mais poder do que Deus. Eu, como libertador, uma coisa que eu não faço, irmãos, é assistir filme de terror. Eu não abro legalidade da minha casa através da minha televisão. Não abro legalidade. Mas você aprendeu a ter medo. Você não precisa ter medo. O verdadeiro amor de Jesus Cristo lança fora todo medo. Finge que não tem medo. Faz cara que não tem medo. Como é que faz? Não sei, inventa uma cara que não tem medo. Entendeu? Porque o diabo se sente cheio de medo. Ele sabe que não tem medo. Finge que não tem medo. Vai adiante. Quando vem um outro mais... Eu lembro de uma irmã da minha igreja, tadinha. Faz tantos anos.
Ela chegou na igreja, chegou mais cedo, ela era obreira, chegou branca, suada. E eu falei, o que aconteceu, irmã? Está passando mal? Senta aqui, toma um copo d'água. Ela, ai, pastor, eu passei na frente da casa de uma mãe de santo. Eu falei, e aí? Eu não sei, estavam uns barulhos estranhos lá dentro. Eu falei, o que tem? E ela, aí eu fiquei ali meio que orando e vendo o que estava acontecendo. E a mãe de santo saiu bem na hora na porta e ficou me olhando com os olhões assim. Eu falei, o que você fez? Você não cumprimentou ela? Não chamou ela para conversar com ela? Não falou do amor de Cristo? Ai, eu não, misericórdia. Eu saí andando e está me dando um negócio ruim. Eu acho que eu peguei alguma coisa ruim. O senhor ora por mim? Claro que eu oro. Vamos orar. Ele repete comigo, Senhor Jesus. E ela, Senhor Jesus, eu entrego. Ela, eu entrego minha vida. Ela, peraí, pastor. Isso aí é oração para pecador se converter. Eu falei, irmã, é o que você vai fazer agora. Você vai fazer a oração de conversão. Porque a Bíblia fala que maior é o que está em nós do que está no mundo. Quem tinha que se sentir mal e passar sua dor é ela, não você. Quando você passa na frente da casa do feiticeiro, a televisão do feiticeiro tem que sair do ar, não a tua. É ele quem tem que ter medo de você, porque a luz está em você e não nele. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. A luz prevalece contra as trevas. Você não precisa ter medo do diabo nem de ninguém. Nem de ninguém. Ai, meu Deus, tem crente que não passa na frente de cemitério. Tem medo do quê, irmão? Tu tem medo de morto. Eu tive medo de morto até os 8 anos de idade. Com 8 anos de idade, 8, eu parei de ter medo de morto, porque eu apanhei na escola. Aí eu comecei a ter medo dos vivos. Eu comecei a pensar, os vivos são pior que os mortos. Você é o mais valente do que o diabo. Você é muito mais valente. Não existe ninguém mais valente do que você quando se trata de batalha espiritual. Você pode dizer amém? O texto diz, mas se aparecer outro, mais valente, vence-o. O que é o vencer? É aquilo que eu estou falando até agora. Você consegue identificar a causa do pecado, por que você está assim. Você consegue identificar tudo isso. Os demônios, eles se retroalimentam do que eles produzem. Você precisa vencer isso. Escute, isso é muito importante. O demônio que é alimentado pelo ódio, o que ele vai fazer dentro de você? Ter mais ódio. Porque toda vez que você tiver uma crise de ódio e agredir e magoar alguém, o demônio se retroalimenta disso. E o demônio alimentado está mais forte. E ele faz você causar mais ódio. E aí ele se alimenta de novo. O demônio da agressão, da violência, da traição, do adultério, da mentira, do roubo, da homossexualidade, do vício da bebida, do vício do cigarro, do vício da droga, de tanta coisa. Da corrupção, ele vai se alimentando disso. Quanto mais ele promove na vida da pessoa, que ele chama de casa, mais ele se alimenta daquilo que ele promoveu e ele fica mais forte. Aí ele promove mais, ele se alimenta e ele fica mais forte. E se demorar muito tempo, é quase impossível. O autor de Hebreus, do capítulo 6, disse isso. Em Hebreus 6 diz que aquele que provou dos poderes do mundo vindouro e foi iluminado pela sabedoria de Deus e caiu, esse é impossível ser renovado para o arrependimento. O autor de Hebreus dizia. Por quê? Porque ele foi vivendo e quando o demônio pegou, o retroalimentou de tal forma que ele é valente, ele não vai perder mais essa pessoa. Cuidado quando você briga demais, quando você critica demais, quando você mente demais, quando você erra demais. Porque toda vez que você cometer esses pecados, você está alimentando aquele que está te fazendo cometer esses pecados. Como é que eu faço, pastor, para parar de pecar? Mate o demônio de fome. Se o demônio da briga está se alimentando das brigas do seu casamento, faça de tudo, morda os dedos, mas pare de brigar, porque você vai matar esse demônio de fome. Se o demônio do vício está te fazendo ficar cada vez mais viciado, vá para uma clínica, se interne, faça alguma coisa, mas mate o demônio de fome, porque ele se alimenta daquilo que ele produz. Nós tivemos um irmão argentino no campo missionário que ele fumava, antes de ser irmão. Aí ele se converteu, testemunho extraordinário, Deus alcançou a vida dele. Ele se converteu, virou crente, mas ele ainda tinha um impulso de vontade de fumar cigarro. Sabe o que ele fazia? Ele cortava galho pequenininho de um pé de laranja. O canivete ele tirava as folhas e tirava a casca e ficava assim, como se fosse um cigarrinho de madeira. E ele ficava com aquilo nos dedos, com aquilo na boca, o dia inteiro trabalhando, ele era carpinteiro, fumando o pé de laranja. Ele fumou o pé de laranja inteiro. E parou de fumar de verdade. Hoje, graças a Deus, ele é liberto do vício de cigarro. Agora nós estamos orando para libertar ele do vício do pé de laranja.
Está viciado em pé de laranja. Brincadeira, não está não. E toda vez que o demônio fica mais forte, ele vai ampliando as legalidades e os pecados vão se tornando maiores. Começa com um golinho de alguma coisa, amanhã depois você está lá, todo urinado, caído numa calçada, abandonado pela família. Começa com lança-perfume no carnaval, lembra da época do lança-perfume? E daqui a pouco você está internado numa clínica viciado em cocaína, em crack. Começa sempre de baixo. Começa com curtir uma foto de alguém na internet e termina com um relacionamento extraconjugal. Sempre começa com nadinha de nada. O diabo não é bobo, ele começa de leve. Mas ele vai se retroalimentando e se fortalecendo e aumentando as legalidades para acabar com a sua vida. Benditos são aqueles que conseguem identificar isso em tempo e conseguem matar o demônio de fome, em nome de Jesus, amém? E o texto, irmãos, eu estou chegando no final. O texto diz assim: alguém mais valente, vence-o e tira-lhe a armadura em que confiava. E todos nós sempre ouvimos falar da armadura de Deus, não é? Efésios capítulo 6, verso 13, por isso peguem toda a armadura de Deus para continuar firmes no dia mau, depois de terem vencido tudo, permanecerem inabalável. Aí Efésios diz, pegue o capacete de salvação, escudo da fé, espada da... Todo mundo sempre estudou a armadura de Deus. E a gente não fala que o diabo também tem armadura, mas o texto de Lucas diz que ele tem uma armadura. E essa armadura, ela é construída por maldições que são geradas na vida da pessoa que está oprimida pelo inimigo. Eu conheci uma mulher que tudo que ela falava era uma palavra de maldição. É incrível essa pessoa. Sabe aquelas pessoas que você olha assim, parece que a pessoa está de mal com a vida? Você conhece alguém assim? Já viu? Tem uns irmãos da igreja que parece ter uma nuvenzinha negra em cima da cabeça. Já viram esses crentes nuvenzinha? Que parece ter uns raios caindo em cima dele assim? Pelo amor de Deus, irmão, se tiver aqui, não fala que está aqui. Mas não é toda a igreja, mas muitas igrejas têm aquele irmão que... Uma vez nossa igreja não tinha ar-condicionado. Aí eu estava passando muito calor e eu falei num culto de domingo. Eu falei, irmãos, em nome de Jesus, nós vamos colocar ar-condicionado essa semana nessa igreja. Não temos dinheiro, não temos nada, mas Deus vai mandar recurso, provisão. Nós vamos climatizar essa igreja, irmãos. E toda a igreja, amém! Aí um irmão falou assim, duvido que a gente consegue. Eu falei, a gente consegue, irmão, pelo amor de Deus, tenha fé. Nós vamos colocar aqui um ar, 2, 3, todo mundo, Aí o irmão falou assim, a rede elétrica do prédio não subiu. Meu Deus do céu, tem gente que parece que... Uma vez a gente orou com uma irmã, a irmã tinha problema de coluna, ela não dobrava a coluna, Deus operou maravilha sobre a vida dela, a irmã foi curada, ela ficou assim, toda flexível, e ela sentou lá na cadeira, feliz da vida, chorando, glorificando a Deus. O irmão olhou para ela e falou, você vai ver quando esfriar. Tem gente que parece que cada palavra que libera é uma maldição. Tinha uma irmã que o marido chegava em casa, falava assim, pô, você não fez janta? Sabe o que ela dizia? Você quer janta? Arranja uma mulher que faz janta. Ele ia jogar bola, voltava com o traje dele de futebol sujo, colocava na área de serviço, falava para ela assim, ô amor, você vai bater roupa aí? Bota na máquina minha roupa por gentileza. Eu vou bater roupa de futebol? Ô amor, só botar na máquina, o que é? Aperta um botão aí que o negócio funciona. Não, tu quer que a mulher para lavar tua roupa? Arranja uma mulher que lave a tua roupa. E ela agia assim com o marido o tempo todo. Esse marido foi embora. Essa mulher veio pedir oração chorando que o marido tinha abandonado o lar. Eu sou contra ele ter ido embora. Eu sou desfavorável à destituição do casamento. Mas irmãos, essa mulher desejou isso o tempo todo. O tempo todo ela dizia, eu não conheço a mulher que ele casou. Se é que ele casou. Mas eu dou uma certeza para vocês, essa mulher faz janta, essa mulher lava a roupa dele. A esposa dele entregou ele de bandeja para o diabo. Tem gente que tudo que fala gera uma maldição. Já viu aquelas, normalmente as mães, né? Fala para os filhos, tomara que você arranje uma mulher que não faça nada para você ver o que eu sofro contigo aqui em casa, que você não me ajuda. Amaldiçoando o casamento do seu filho. Mulheres que brigam com o marido e dizem, eu queria ficar um mês de cama para ver se vocês se viram sem mim nessa casa. Aí arranja uma doença, faz exame, vai no médico, gasta tudo e nunca encontra o que tem. E o diabo colocando placas da armadura sobre ele e dizendo muito obrigado. Porque o diabo não tem poder de fazer isso, mas ele agradece a você, porque é você quem está colocando essas armaduras sobre ele. Dica da noite, essa dica vale 1 milhão. Pare de colocar uma armadura em Satanás. Segure a sua boca. Pare de amaldiçoar. Abençoe.
Abençoe, pegue o seu salário, você ganha pouco, eu sinto muito, irmão, mas abençoe, diga: bendito esse salário que eu tenho comida na mesa com ele. Eu não tenho tudo que eu quero, mas pelo menos eu tenho algo que eu posso me glorificar a Deus e me sustentar. Abençoe. O filho da vizinha está fazendo faculdade lá nos Estados Unidos, em Harvard, e o meu filho reprovou 3 vezes. Abençoe o teu filho. Diga: você será uma bênção, meu filho. Você vai. Se o teu negócio não é faculdade, Deus vai te dar um direcionamento. Você vai ser usado. Você é uma flecha de Deus entre as nações. Deus vai te usar. Abençoe, não amaldiçoe. Tem gente demais amaldiçoando. A igreja não precisa fazer isso. Tem pastores que amaldiçoam. Tem pastor que a ovelha sai da igreja e vai congregar na igreja ali na frente. E o pastor fala: está saindo debaixo de maldição. Por quê? Porque saiu do seu rebanho? Você é o dono dessa vida? Por favor, nós pastores não temos poder de amaldiçoar ou de abençoar quem chega ou quem sai. Esse poder pertence a Jesus Cristo. Nós somos funcionários de Jesus, as ovelhas são de Jesus. Nós só limpamos o estrume da ovelha, damos pasto para a ovelha comer, abrimos a portinha do aprisco, fechamos, acendemos o fogo, apagamos o fogo, trazemos água, cuidamos, lutamos com o lobo. Às vezes o lobo nos machuca, mas nós damos a nossa vida por esse rebanho que Jesus confiou a nós. É só esse o papel de um pastor, nenhum outro. A última parte, irmãos: reparte os despojos. Mas se aparecer alguém mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Queridos, existem coisas que o diabo conseguiu impedir você de receber. Olha isso. Porque toda promessa é liberada por Deus. Deus não libera promessa para não entregar. Se Deus não quer entregar, Ele não libera promessa. Então não tem por que Ele falar alguma coisa que Ele não vai cumprir. Mas por que promessas de Deus às vezes não se cumprem? Pararam para pensar? Já existiu alguma coisa que você orou a Deus e pediu e você não recebeu? Eu já muitas. Já existiram promessas que alguém talvez profetizou a você e nunca se cumpriu? Muitas. Talvez algumas dessas profecias são falsas, outras são pela emoção do profeta. Mas muitas delas eram de fato profecias mesmo e não se cumpriram. Porque você não estava pronto para receber. Deus não abençoa o maldito. E Deus não amaldiçoa o bendito. Existe uma conexão linear entre você e Deus para que as coisas de Deus aconteçam. Entenda. Para nós, o sentido da vida é se é bom ou se é ruim. Você toma café com açúcar ou sem açúcar? Eu também. Mas tem muita gente que só toma café com açúcar. Por que ele só toma café com açúcar? Porque prefere. E por que ele toma sem? Porque ele prefere. É certo ou é errado? Nenhum nem outro. É bom ou ruim. Mas para Deus não existe bom ou ruim. Para Deus existe certo e errado. E às vezes, na maioria das vezes, o certo de Deus é ruim para nós. Se der um tapa na sua face, tem que virar outra. É bom ou é ruim? E Deus nos livre de um dia tomar um tapa na cara, ter que engolir a fúria, o ódio, o orgulho e virar a outra face. É péssimo, mas é o certo para Deus. Então entenda, bênçãos só chegam até nós se nós estamos alinhados com Deus. Quando o certo de Deus se tornar bom e favorável para nós, quando o errado de Deus se tornar ruim e desfavorável para nós, a gente vive cruzado. Às vezes o que é certo para Deus é ruim para nós, a gente não faz. Às vezes o que é errado para Deus é bom para nós e a gente faz. E a gente não recebe as coisas de Deus. Quantos estão entendendo? E nessa que a gente está desalinhado, é que o inimigo interfere. Então muitas bênçãos que Deus liberou para você, talvez estejam no mundo espiritual e não vieram até nós, porque nós não estávamos prontos para receber. Isso é o pagamento da guerra espiritual, que a Bíblia chama de despojos. O guerreiro não recebia salário, o guerreiro recebia despojos. Ele ia até um povo, lutava com aquele povo, e o ouro, a prata, outros bens, ele podia pegar por direito dele como salário. Esses são os despojos. A gente vê isso na Bíblia toda, no Velho Testamento, guerreiros recebendo despojos. Por que Jesus falou que se levanta outro mais valente que o demônio, vence-o, tira a armadura que ele confia e reparte os despojos?
Porque o diabo tem em sua posse bênçãos que eram suas, mas que você em algum momento não recebeu. Coisas que eram para ter chegado até você, mas não vieram à realidade. A cura que você tanto precisa, a bênção na sua empresa, na sua casa, enfim, aquilo que você pediu por tanto tempo. Por que demorou tanto para você alcançar isso? Era para ter sido antes, era para ter acontecido. Por que você ainda não alcançou? Porque talvez esteja bloqueado no mundo espiritual. E a Bíblia é muito clara: quando sobrevém sobre ele um mais valente, somos nós, a igreja, vence-o pelo poder do nome de Jesus, tira a armadura que ele confia, para com as maldições e legalidades, e aí então recebe os despojos que são seus por direito. Escute, existem coisas que são suas por direito, que você não recebeu, mas que estão no mundo espiritual, e nós vamos orar para que Deus traga a existência hoje sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. E o texto fala: reparte os despojos. Por que reparte? Porque tem bênção, meu irmão, que você é o pai, o dono da casa, o pai da família, o líder, que você vai liberar bênção sobre a sua esposa, você vai liberar bênção sobre o seu filho, você vai liberar bênção sobre a sua filha, você vai liberar bênção sobre o seu irmão, sobre a sua irmã. Você vai repartir os despojos em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos fazer essa oração? Fique de pé, em nome do Senhor Jesus. Eu vou orar por você. Mas antes de eu orar, se um dos meninos do violão aqui quiser me acompanhar. Não, pode ser todos. Eu falei um na humildade. Pode ser todos. Violão, bateria, que seja. O Fernandinho aqui de maravilha, ó. Fernandinho. Isso aí, Fernandinho. Bom, o Fernandinho tem o teu tamanho. Você já viu ele? Por que é Fernandinho? Desse tamanho. Quantos entenderam essa palavra de hoje? Fez sentido para vocês? Quero poder orar de forma intencional com algumas pessoas. Se você entendeu essa palavra e durante essa palavra você ficou pensando assim: caramba, isso é comigo, hein? Tem coisas que estão travadas na minha vida. Não pensa só nos despojos, não pensa só nas bênçãos, pensa na vida, na estrutura. Poxa, eu tenho realmente dado mole, eu tenho pecado. Eu tenho sido fraco em algumas posturas cristãs. Eu podia ser um crente melhor. Essa palavra veio ao encontro do meu coração. Sabe, eu quero que você seja o mais honesto e sincero possível consigo mesmo. Esse não é o momento da sinceridade comigo, irmão, porque sinceramente daqui a pouquinho eu estou indo para casa. Mas você vai ficar com você até o último dia da sua vida. A pessoa que mais te acompanha durante a sua existência é a sua consciência. Você vai ficar com você, você tem que se suportar a vida inteira. Você erra e vai ficar vivendo, sendo cobrado por você mesmo daquele erro. Você acerta e vai ficar se sentindo bem com aquele acerto. É você quem vai voltar para casa sabendo se essa palavra falou ao seu coração e você perdeu a chance de falar: Deus, eu quero mudar. Eu quero ter uma vida transformada. Não para que eu seja melhor para os outros, mas que pelo menos eu consiga ser melhor comigo mesmo e consiga te dar honra, Senhor. Eu consiga te dar muito orgulho. Eu acho que a maior preocupação, irmãos, e olha, escute bem o que eu vou dizer. Eu acho que hoje a minha maior preocupação, 30 e poucos anos depois de me converter, encontrar Jesus como Senhor e Salvador da minha alma, mais de 20 anos de ministério pastoral, quantas nações, países, povos, línguas o Senhor já me permitiu ministrar a palavra. E não só países legais, tribos indígenas na Bolívia, ciganos, romenos, gente que não queria Jesus. Mas hoje a minha maior preocupação é o que Deus tem pensado sobre mim. O quanto Deus se agrada da minha vida como marido, como pai, como filho, como irmão, como pastor. O quanto Deus se orgulha de mim. Não que seja importante, mas eu queria hoje poder alegrar um pouquinho o coração do Senhor. As pessoas não pensam mais isso. As pessoas são muito hedonistas, elas só fazem aquilo que dá prazer. As pessoas são muito egoístas, elas estão no centro da vontade delas. E parece que Deus fica de um ladinho assim, meio que em segundo plano. Caso eu precise, eu tenho um Deus para recorrer.
Mas quando tem que tomar uma decisão para a vida, eu não quero recorrer a Deus para essa decisão. Se essa palavra trouxe um alerta para você, uma palavra dura de batalha espiritual, fala sobre demônio, fala sobre invasão, eu queria poder orar com você. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui para frente, para que eu possa orar por você. Aí depois eu vou orar com a igreja, mas eu quero primeiro orar de forma intencional, com algumas pessoas que possam dizer: eu recebo essa palavra de hoje, eu entendo que eu preciso mudar algumas coisas, eu preciso talvez alinhar algumas coisas com Deus, melhorar alguns aspectos, fechar algumas portas, expulsar algumas legalidades da minha vida. Eu preciso de uma transformação. Se essa palavra fez sentido para você, vem aqui para frente, para eu poder orar com vocês. Enquanto isso, os meninos vão estar adorando a Deus. Os que vieram para frente, fiquem bem para frente para dar espaço para os demais. Me envergonhar, mas não vai. A gente não vai, irmãos, deixar o diabo chamar você de casa. Você não foi feito para ser morada de demônios. Você foi feito para ser templo do Espírito Santo, habitação do Altíssimo, do Todo-Poderoso. Venham mais para o meio, meus irmãos. Venham mais para o meio aqui, ó. Pode chegar mais perto. Tem espaço para os demais. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar e tira a força. Podem vir, irmãos. Podem vir, podem vir. Faz o leão jejuar. Faz voraz, da estéreo faz noite feliz. É o mesmo que bradar do alto. Não temas, sou contigo. Você pode adorar dizendo: Eu já tenho o caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá chuvas que trazem chuvas de bênçãos. Ouça, Deus te dá escape e livramento. Deus te dá escape e livramento. Amém? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu apresento, Senhor, a tua noiva escolhida, a igreja do Cordeiro, que está nesta noite se apresentando, Senhor, como igreja preocupada com a sua natureza humana, preocupada com a sua espiritualidade. Senhor, em nome de Jesus, que esta palavra tenha trazido sentido aos corações, mas principalmente consciência de melhora, transformação, mudança de vida. Senhor, nós precisamos, não importa quanto tempo nós te servimos, nós precisamos todos os dias renovar a nossa fé, em nome de Jesus. Pai, eu te peço, a cada um que aqui está, Senhor, que o Senhor esquadrinhe a mente, o coração, a alma e o espírito, que o Senhor encontre os pontos que precisam ser mudados, que o Senhor encontre as brechas que estão abertas e possa fechá-las todas, que o Senhor fortaleça os corações fragilizados, que aonde há vício, onde há pecado, que isso seja tirado em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, que se há um valente armado lutando contra ele, que ele e ela se tornem hoje mais valentes, pelo poder do nome de Jesus, muito mais valentes. Habita, Espírito Santo, na vida, no coração, na alma destes teus filhos. Traga valentia e força a eles. Comunique-se com eles, Espírito Santo, dizendo o que eles têm que fazer. Dê forças para vencer o pecado, em nome do Senhor Jesus. Traga a eles, Senhor, a vitória que eles precisam. Que a tua igreja seja transformada, que haja uma enxurrada de testemunhos e que a tua presença seja gloriosa em cada casa. Deus, que um avivamento aconteça aqui em Maravilha, através dessas vidas e dessas famílias. Que o Espírito Santo seja glorificado neste lugar e que Satanás seja destronado em nome do Senhor Jesus. Todo poderio das trevas, todo inferno seja repreendido em nome do Senhor Jesus. E meu Deus, todos os despojos, aquilo que o diabo roubou, a cura,
que já foi liberada por ti, mas o inimigo impediu de chegar nessa casa. A bênção material e espiritual. Senhor, aquele sonho antigo do teu filho, a tua filha que ora tanto pelo marido, Senhor, aquele menino que está desviado, e essa mãe tem chamado e clamado ao Senhor na madrugada, e o diabo tem resistido. Pai, essa é uma noite de guerra espiritual e de vitória para o povo de Deus. E nós clamamos, Senhor, que todos os despojos da batalha sejam divididos e repartidos aqui. Cada um receba a sua porção. Aquele que está orando por cura, seja curado em nome de Jesus. Aquele que está orando por restauração, receba a sua casa restaurada. Aquele que está orando por quem está distante do Senhor, que ele volte aos caminhos do Senhor. Aquele que está orando por uma vida financeira estabilizada, receba prosperidade e bênçãos em nome do Senhor Jesus. Pai, eu peço que todos os despojos desta guerra sejam liberados, venham a existir pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Levante suas mãos para os céus, diga: Senhor, diga alto: Senhor, eu recebo pelo poder do nome de Jesus tudo aquilo que o Senhor liberou sobre a minha vida. Diga: ninguém impedirá a minha bênção de chegar sobre a minha casa, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas e glorifique o nome do Senhor.